Olá! Dando sequência à nossa aula sobre princípios bíblicos, você já entendeu o que é que eles significam, você já compreendeu a importância deles, você já entendeu que as características principais dos princípios bíblicos são ferramentas para a nossa vida de sucesso, são proteção, são amparo, são respaldo para a nossa história de êxito. E agora a gente vai entender um pouquinho mais cada um desses princípios. Quero relembrar com você a nossa frase, que é chave para esse estudo bíblico. Seja dia ou seja noite, faça chuva ou faça sol. Nunca, jamais, em tempo algum, ande sem camisas. Camisas é a nossa chave para cada um dos princípios que nós vamos estudar, e hoje nós vamos começar com o C, de caráter. O que é caráter? Caráter é um princípio bíblico que diz que nós precisamos, em nossa vida, espelhar as características daquele que nos criou. O que é caráter? Caráter é o que faz com que os entes ou objetos se distinguam de outros de sua espécie. É a marca, é a identificação. Caráter é o conjunto de características e atributos de alguém. E eu e você, pelo princípio do caráter, somos convidados a mostrar em nós as características daquele que nos criou, daquele que nos amou e daquele que nos deu uma nova vida. Mas como é que eu vou mostrar em minha vida o caráter de Deus se eu não consigo ver Deus? Como é que as características de Deus vão aparecer em mim se eu não sei como Deus é? A palavra de Deus diz que Deus é Espírito. Quando Ele nos criou, e a base bíblica desse princípio bíblico é Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 26, quando a Bíblia diz que Deus, junto com o Espírito Santo e com Jesus, resolveram: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. O desejo de Deus é ver Ele mesmo espelhado em nós. E aí, nós precisamos entender que não é através do nosso físico que nós vamos espelhar quem Deus é. Deus é Espírito, e não é possível que características físicas de Deus apareçam em nós, porque Ele não tem um corpo. Então, como é que eu vou saber quais são as características de Deus para que elas façam parte da minha vida? Só tem um jeito de saber qual é o caráter de Deus, é olhando para Jesus. A Bíblia diz, lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 3, a primeira parte do versículo diz assim, eu vou ler em algumas versões para que você entenda bem. Diz assim, o Filho é o esplendor, é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Em outra versão diz assim, o Filho, é Jesus, né? Brilha com o brilho da glória de Deus e é a perfeita semelhança do próprio Deus. Em outra versão, sendo Ele mesmo o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser. Jesus diz uma frase interessante, é a selfie de Deus. Jesus é a cara de Deus. Jesus é a representação de quem Deus é. O texto que nós lemos de Hebreus diz que ele é a exata expressão de Deus. Então, se eu quero saber quais são as características que Deus tem, eu posso conhecê-las olhando para Jesus. E vendo Jesus, nos evangelhos, eu consigo perceber características que ele possui e que podem fazer parte da minha vida e da sua vida. Nós vamos caminhar por algumas dessas características a partir de agora. Primeira coisa, Jesus, ele era muito obediente.
Se você quer se parecer com Jesus, se você quer ter o caráter de Deus em você, você precisa desenvolver obediência em sua vida. O que é obedecer? É sujeitar-se à vontade do outro, é não resistir, é ceder, é render-se. Nós vamos colocar alguns textos aí para que você acompanhe sobre isso. Eu quero ler somente alguns aqui, para que a gente não se perca no tempo. Só um minutinho. João, capítulo 14, versículo 31, diz assim. João 14, 31 diz: Eu faço aquilo que o Pai me ordenou, para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Levantai-vos, vamos sair daqui. Mas eu quero que você entenda que Deus, através de Jesus, nos ensina a arte de obedecer. Obedecer não é algo simples, porque obedecer não é simplesmente concordar. Se eu só faço aquilo que eu concordo, eu não estou obedecendo. Eu preciso obedecer, ainda que eu não entenda, ainda que eu não concorde. Porque obediência é um ato de fé, e fé agrada a Deus. A palavra de Deus nos diz, em Deuteronômio, capítulo 28, que a obediência gera bênçãos nas nossas vidas. Quando nós somos obedientes, nós experimentamos muitas bênçãos. Vou deixar também esse texto para vocês lerem e entenderem os privilégios que a obediência promove em nossas vidas. Jesus também era verdadeiro. O que é verdadeiro? E quando eu for falando dessas características de Jesus, eu quero pedir para que você faça uma auto-reflexão, você olhe para dentro de você e veja o quão parecido você tem sido com ele. Verdadeiro é aquele em que não há mentira, é aquele que não é falso, é aquele que não é fingido, é aquele que é autêntico, é aquele em que há a verdade. Nós precisamos ser instrumentos da verdade aqui nessa terra, num mundo tão cheio de engano, num mundo tão cheio de falsidade. Nós precisamos ser a verdade caminhando aqui na terra, porque nós somos chamados a viver pelo princípio do caráter. E Jesus, quando viveu aqui na terra, nos ensinou. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Vários outros versículos falam sobre isso. Quero ler também João capítulo 18. O texto que eu li agora, que eu citei agora, João capítulo 14, versículo 6. Jesus lhe respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. João capítulo 18, versículo 6. Não, 18, versículo 37. Diz assim: Pilatos lhe perguntou: então, tu és um rei? Jesus respondeu: és tu que dizes que eu sou um rei. Foi para isso que nasci e vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então, ser verdadeiro é uma das características de Jesus e precisa ser também minha e sua. Jesus era compassivo, ele se importava, ele não era indiferente, ele se identificava com o outro. Ser compassivo, ter compaixão, não é sentir dó. Ter compaixão é se colocar no lugar do outro. Foi isso que Jesus fez quando olhou lá de cima e nos viu perdidos. Ele se colocou em nosso lugar. E eu quero que você entenda que isso é mais que um sentimento. Porque quando Jesus foi compassivo em relação a mim e a você, ele não simplesmente se colocou em nosso lugar e viu o nosso sofrimento. Ele fez mais, ele agiu para que isso mudasse. Nós somos chamados a viver em compaixão, porque viver compassivamente é demonstrar o caráter de Jesus aqui na terra. Nós somos chamados também para ser como Jesus
ao expressar bondade em nossas vidas. Jesus era bom. O que é ser bom? É aquele que pratica a bondade, é aquele que realiza atos que trazem benefícios a outras pessoas, é aquele que promove bênçãos. Ser bom é ser promotor de bênçãos, e isso sem esperar retorno. Quantas vezes nós somos maus, agimos de forma egoísta, não damos passagem no trânsito? Deus nos chama a nos parecer com Ele. Ter o caráter de Cristo é ser bondoso. Jesus era benigno. O que é ser benigno? Benigno é você sempre escolher pensar o melhor do outro. Benignidade é pensar o melhor que o outro pode ser. Mesmo que tudo mostre o contrário, eu escolho pensar o melhor. Ser benigno é não querer magoar ninguém, nem lhe provocar dor. É pensar sempre o melhor e ser generoso. Deus nos chama a ser benigno. Jesus era benigno. Ele ainda é benigno comigo e com você. Ele sempre olha para mim e para você e espera o melhor de nós. Que possamos ser um pouco assim também. Jesus era pacífico, era aquele que promove a paz, aquele que evitava contendas. Somos chamados a sermos pacíficos, a agir em favor do bem-estar comum. É aquele que é cheio de mansidão, cheio de calma, cheio de serenidade. Num mundo que vive em guerra, que se levantem os pacificadores. Quando Jesus estava ministrando no Monte das Oliveiras, né, sobre o sermão das bem-aventuranças, ele disse: bem-aventurados os pacificadores. Nós precisamos evidenciar em nós que nós temos o príncipe da paz morando em nós. Jesus ele era amoroso. Ser amoroso é ser alguém que se move pelo amor nas atitudes, na maneira de falar, independentemente do agir do outro. Precisamos expressar amor, não somente dizer que sentimos amor, mas colocar esse amor em prática e revelar esse amor ao mundo. Jesus também era humilde. Nós precisamos cada vez mais mostrar, não que somos coitadinhos. Ser humilde não é ser pobre, ser humilde não é ser menor. Ser humilde é ser aquilo que Deus disse que somos. Não é ser orgulhoso. Ser humilde é ser simples e é ser livre para receber o que Deus tem para nós. É ser livre para ser o que Deus diz que você é. Jesus era assim. E Ele espera que nós, através do princípio do caráter, também exerçamos essa humildade. Jesus era servo. Servir é fazer algo em prol de alguém. É ser útil, é ajudar. É tão agradável ser útil. E nós vivemos em um mundo que é tão egoísta, tão voltado para si mesmo, né? Nós precisamos romper essa bolha e viver para beneficiar o outro, para servir o outro. Quando nós descobrirmos o privilégio que é você poder ser útil para alguém, você poder ajudar alguém, nós vamos nos parecer um pouco mais com Jesus. Jesus também era instrumento de cura. Ele, onde passava, revelava o que Deus tem para nós, saúde divina, no nosso corpo, na nossa alma, nas nossas emoções. Precisamos ser um instrumento de cura por onde passarmos, precisamos revelar o caráter de Jesus em nós, precisamos parecer mais com Ele. E fazemos isso quando nós escolhemos gerar vida aonde há morte, quando nós levamos refrigério aonde há tribulação, quando nós usamos a nossa boca para restabelecer saúde em quem está enfermo. Deus nos chama para isso, para nos parecer com Jesus através do princípio do caráter, e isso implica em ser instrumento de cura. Jesus demonstrava interesse pelas pessoas. Quando nós saímos de nós mesmos e buscamos o bem do outro, nós também estamos revelando um interesse que nós vemos tão evidente em Jesus. Ele fazia questão de expressar
para o outro o quanto o outro era importante. Você tem feito isso? Você tem se parecido com Jesus? Demonstrar interesse é parar para ouvir, é tocar o outro, é olhar nos olhos, é dar atenção. Que sejamos mais parecidos com Jesus, que sejamos intercessores, que sejamos aquele que se coloca no lugar do outro diante de Deus. Isso é amar também. Orar é uma forma silenciosa de amar. Que a gente seja encontrado parecido com Jesus também na nossa intercessão. E eu quero encerrar dizendo que talvez a característica que Jesus tinha, que precisa também aparecer em nós e de maneira talvez mais importante, porque se essa característica aparecer, todas as outras vão aparecer também. Jesus amava a Deus acima de todas as coisas. Que o meu coração seja assim, que a gente tenha o Senhor como nosso maior prazer, a nossa maior alegria, a pessoa mais importante da nossa vida. Porque fazendo isso, vamos cada dia mais nos parecer com Ele. E o princípio do caráter vai estar evidenciado em nossa vida. Amém?